Boa noite, pessoal. Então, agora sejam todos bem-vindos à nossa última aula de matemática básica. Na aula de hoje, Alexandre, não, a gente não vai ter material, porque hoje nós vamos fazer um fechamento da aula, né? Então, a ideia da web de hoje é conversar com vocês um pouquinho, nesse primeiro momento, ah, como que foi as aulas aí de matemática, para vocês conversar um pouquinho aí o que que vocês acharam de positivo, o que que vocês gostaram da webconferência, né, das plataformas ou do conteúdo, né, uma avaliação, acho que eu e a prof. Roberta gostaríamos de conversar com vocês no primeiro momento nesse sentido, né, da gente pensar em avaliar como que foi as nossas aulas, por mais que a gente teve um semestre bem curto, né, teve menos semanas do que o normal, mas é importante a gente escutar vocês nesse momento, porque no segundo semestre os colegas que fazem biologia vão ter estatística, bioestatística, e os que fazem processos químicos e licenciatura em química vai ter cálculo diferencial integral. Então, vocês vão continuar tendo uma aula tanto comigo, né, ou com a prof. Roberta. Então, nesse primeiro, não sei se Roberto, tu quer dar um oi para eles? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Como que vocês estão para a última aula? Tudo certo? Tudo certo. Boa Ah, noite, que Pro. bom. Tudo Boa bem? noite, que bom. Então é essa a ideia, né, gente? Primeiro a gente conversar um pouquinho, né, como que foi o andamento do semestre, né? E aí também no segundo momento a gente vai falar do exame, né? Aí a gente vai entrar na parte do exame, tanto o pessoal que ficou em exame, tanto quem não ficou é convidado para participar nesse segundo momento, porque para nós é importante a explicação aí da pontuação, né? Principalmente vocês que estão entrando no IFAR, né? Entender bem certinho o que significa ter ficado em exame, como que funciona a média pós o exame, quanto que tem que tirar numa prova de exame para aprovar, né? Então, todas essas dicas e orientações e dúvidas a gente vai tirar, né? Além de encaminhar ainda a questão de conteúdo para a prova do exame e algumas orientações que a gente tem para vocês. Beleza? Então, nesse primeiro, vamos ver agora, tem 16, o pessoal tá chegando ainda, mas eu acho que nesse momento a gente já inicia aí pedindo para vocês colocar, pode ser pelo chat para ficar registrado para eu e para a prof. Roberta, né? No modo geral, assim, que vocês escrevessem com as palavras de vocês o que que vocês acharam da disciplina de matemática básica, né? Num primeiro momento colocar assim, ó, os pontos positivos primeiro. Eu acho que coloca assim o que que vocês gostaram, né, do que foi a matéria e né, nessa mesma escrita no final vocês podem colocar a questão de sugestões, né? Diz assim, como sugestão poderia fazer assim para melhorar a metodologia, o tempo da web, ou o material, ou a plataforma, né? Isso eu acho que vocês têm a liberdade de avaliar. O que é importante para mim e para a prof. Roberta é para o segundo semestre a gente se basear, né, no que vocês falar, né, para a gente poder estar sempre evoluindo, sempre podendo melhorar as aulas aí de matemática, no caso de cálculo diferencial integral para química e processos, né, e para bioestatística para o pessoal da licenciatura em biologia. Então, por favor, agora eu vou deixar uns minutinhos aí para vocês colocar via chat, né? E se vocês têm alguma outra questão para falar e avaliar, fiquem bem à vontade, né? Eu e a prof queremos só escutar o que vocês têm a falar nesse momento, né? E aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o exame, tá beleza? Agradecemos já a participação de todos aí no chat. Prof. Roberta, se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, tá? A gente gostaria de ouvir vocês assim, porque a gente usou plataformas diferentes, né, professor Renan, das aulas, assim, né, da web. Se vocês
a gente gostaria que vocês, assim, comentassem, assim, como que vocês viram, né, essas aulas, assim, se vocês gostaram, utilizando a webconferência, né, que o professor Renan usou, mais da RNP, ou o Google Meet, né, o que vocês acharam mais interessante, que vocês puderam interagir mais, né? Daí mais é nesse sentido, assim, né, Renan? E daí das aulas também, como que vocês viram essas questões de a gente deixar a lista de exercícios para vocês praticar? E é claro que a gente entende que se a gente tivesse no presencial, com certeza a gente poderia explorar muito mais, né? O conteúdo, fazer muito mais atividades, né? Mas enfim, como estamos nesse ensino remoto, a gente tem que muitas vezes adaptar, né? Muitas das coisas, né, que a gente trabalha com vocês em sala de aula, né? Certo, vão colocando, pessoal, vão colocando aí todas as informações e a gente vai ler com carinho todas elas e depois, se alguma coisa a gente conseguir dar retorno, a gente já dá hoje, né, prof? E se não, alguma coisa a gente vai ler e vai pensar, né, até para um próximo semestre o que a gente poderia fazer para melhorar. Eu também queria agradecer, professor Renan, por essa nossa experiência nova, né, diferente, da gente ter compartilhado essa disciplina. Eu achei que foi muito legal essa troca, assim, que a gente teve. Eu acho que foi bem, de minha parte, foi bem proveitosa. Gostei bastante de poder compartilhar essa disciplina com você. Bem legal. Certo, prof. Roberto, eu também digo mesmo, né? Uma experiência nova para nós já. Vamos imaginar, prof. Roberto, é 11 anos de IFAR, né? Esse ano é a primeira vez que está acontecendo isso no IFAR Campus Panambi, né, prof. Roberto, de Verdade. compartilhar disciplinas, né? E essa é Uhum. uma ideia que a gente vem falando há bastante tempo, né? A Uhum. gente juntar algumas turmas quando, né, na medida que for possível, né? Mas eu Uhum. também gostei muito de dividir a disciplina. Acho que a gente vai aprendendo sempre, né, com os colegas. Com essas trocas de experiência eu gosto muito, assim, eu acho que é bem válido, né, para nossa carreira, né, enquanto docentes, eu acho que é bem válida, bem interessante. Eu vi ali que a Verônica escreveu que não conseguia mexer no Khan, mas assim, é uma questão da gente perder o medo. Eu também, assim, tive um pouco de receio, assim, no início, né, de uma plataforma nova, né, para nós, assim, então eu também tive um pouco de medo, assim, de mexer, mas agora já tô craque, assim, e gosto bastante, acho uma plataforma, assim, fantástica. Tem muitas coisas muito interessantes lá para a gente poder explorar. Acho muito bacana essa plataforma. Eu sempre digo para os meus alunos, pena que eu não tive essa ideia antes, né, de produzir esse material, esse conteúdo, porque é muito legal, muito, muito bacana mesmo. Eu escutava a Roberta nessa linha falando do Khan Academy, o Sal Khan, que é o fundador, né, da Khan Academy, dando uma entrevista, né, de, né, pensar de uma ideia que poderia ser tão simples de ajudar alguém à distância, né, surgiu com essa ideia de formar uma plataforma e hoje ela se tornou gigantesca, né, acho que a gente não falou muito para os nossos alunos aqui, né, mas ela é aplicada no mundo inteiro, né, para quem, principalmente para quem não tem acesso, não tem recurso, né, a um conteúdo gratuito e disponível, né, para qualquer pessoa, né, a gente está aprendendo ainda, está começando a explorar o Khan. Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente pode fazer. Vou ler um comentário aqui da Vandressa que eu achei muito interessante. Ó. Para mim, a palavra que definiu o semestre é superação. Tive dificuldades na plataforma Khan, buscarei melhorar para o próximo semestre, né? E o Khan, eu acho assim, mais, Vandressa, ainda, essa tua palavra superação é muito joia, porque por mais que ele, né, sente uma dificuldade no que a gente está estudando, e essas dificuldades geralmente são
coisas que vão ficando, né, para trás da matemática durante toda a nossa vida escolar, né? E eu acho que o Khan tem uma pegada muito bacana no sentido que ele tem uma abordagem que ele chama aprendizagem para o domínio, né? Se vocês puderem dar uma olhada, tem um vídeo muito bacana para preencher essas lacunas, né? Vocês têm o Khan aberto, né? Acho que isso é importante falar para vocês. Não é só as atividades que a gente recomendou para vocês que vocês podem explorar no Khan, né? Vocês têm todo o conteúdo de matemática desde a primeira série lá dos anos iniciais, todo o ensino fundamental, todo o ensino médio e toda na graduação tem cálculo diferencial, que é o que vocês vão estudar, quem é da licenciatura em Química e no Processos, né? E o pessoal da Biologia também tem estatística. Então, tem materiais que vocês já podem estar dando uma olhada, inclusive antes das aulas, né? A gente vai ir dando mais uma olhadinha nos comentários. Prof. Roberto, quando quiser falar, também fica bem à vontade. Pessoal, então, eu estava olhando aí os comentários, acho que gostaria de agradecer, né? O quê? Entrei Oi, com meu celular? Daniele, tu gostaria de falar ou tu tá com o microfone sem querer aberto? Só para avisar. O microfone tá aberto sem querer, professor. Tá jóia. Então, pessoal, a gente tá, para quem está chegando, a gente pediu para vocês escrever ali no chat uma avaliação aí do que vocês gostaram, dos pontos positivos, né, do que daria para a gente melhorar. A gente agradece muito aí os comentários de vocês, com certeza depois eu e a prof. Roberta vamos ler com calma todos os comentários de vocês e a gente vai com certeza levar tudo que vocês colocaram aí para a gente ir melhorando as aulas, né? Na medida do possível, né? Principalmente o pessoal da licenciatura, né? Que vão ser professores, né? Acho que é bem importante esse feedback, porque a gente fala muitas vezes que a gente aprende e a gente aprende sim com os alunos, né? Eu falava com alguns alunos esses dias e mostrando que os professores nem tudo eles conhecem, né? Principalmente quando a gente vai explorar algumas plataformas, algumas coisas novas, né? E muitas vezes os alunos vão nos ajudando, né? Então, reforçar isso que a gente está sempre aprendendo com vocês. Gente, então, agora vamos então falar um pouquinho do exame, sobre a nota final. Então, eu e a prof. Roberta fechamos hoje a nota de vocês, né? Foi feita a correção, então, da prova 2 e 3, da 3 e 4, foi lançado no SIGA. Então, lá no SIGA, né, se alguém ainda tem dúvida, né, com a nota final que ficou, vocês podem entrar lá dentro da disciplina de matemática básica, clicar em alunos, né, e ver notas, né, e lá vai ver, então, que vai aparecer 5 notas, né, então tem a prova 1 e 2 da prof. Roberta, que é da função afim e função quadrática, a outra nota é do CAN, que está escrito CAN, e eu chamei de P3 e P4 as duas últimas avaliações, então P3 como a do exponencial e P4 como a avaliação do log. Então, vocês vão ter 5 notas, né, então cada uma dessas tem peso 2, ou seja, é 20% para cada uma. Né? Lá no final também já vai aparecer o total, né? E aí o total já aparece a nota que vocês têm no semestre. Então, quem tirou acima de 7 significa que está aprovado, né? E aí não precisa, não tem mais o que
né, não tem mais nenhum compromisso com a disciplina, está aprovado. Então, quem tirou menos de 7, significa então que ficou em exame, né? E agora a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre como que funciona o exame no IFAR. Eu preparei um slide aqui para ir discutindo e mostrando para vocês, para ficar visual a nota e alguns exemplos para tirar as dúvidas de vocês. Tá? Então, agora a gente vai falar algumas orientações e assim que vocês tiverem dúvidas, perguntas, vocês vão questionando. Tá? Então, a nota mínima para aprovação é 7, né? Então, caso o estudante não atinja 7, né, lá no final não ficou com 7, tem direito a um exame final. Né? O que é o exame final? O exame final é mais uma avaliação. Né? Você vai fazer uma prova com o conteúdo do semestre. Né? Nesse caso aqui, a gente teve 4 conteúdos, né? Que é a função afim, função quadrática e a função logarítmica e exponencial e log. Então, desses 4 conteúdos que a gente vai fazer uma prova final que chama-se exame, né? Então, a nota para aprovação após o exame é 5. E aí considera o peso 6 para a nota obtida antes do exame e 4 para a nota do exame, né? Ou seja, 60% vale a nota do semestre e 40% vale a nota do exame. Então, fazendo essa média ponderada, vocês têm que ter 5, né, para o pessoal que ficou em exame. Então, a primeira pergunta que os alunos fazem para a gente sempre é quanto que eu tenho que... Professor, tá, não tirei 7, eu quero saber quanto que eu tenho que tirar na prova do exame para mim passar. Aí a gente só tem que isolar a fórmula, né? Então, eu fiz aqui um exemplo, né? Eu isolei o exame, vai ser então a nota final 5 menos 0,6, que é 60%, vezes a nota final do semestre, né? Quanto ficou lá no semestre. Daí, e depois divide isso por 0,4, tá? Então, eu fiz um exemplo aqui de um aluno que tirou, por exemplo, 5,2. Está aqui embaixo em vermelho, ó. Então, por exemplo, professor, fiquei com 5,2 de nota lá final. Então, você não tem 7, você ficou em exame. Então, significa, né, o exame é fazer mais uma avaliação, né, na próxima segunda, para tentar obter, então, a pontuação mínima necessária para aprovação. Então, a gente substituindo 5,2, né, no lugar da nota final, vai fazer 5 menos 0,6 vezes 5,2. Então, deu 1,88 e vai dividir por 0,4. Então, 1,88 divide por 0,4. Então, na prova final, que vale 10, né, esse exemplo aqui de uma pessoa que fechou a média 5,2, vai ter que tirar 4,7 para aprovar de 10 pontos. E agora vamos então para as dúvidas, né? Então, se vocês têm dúvida e querem que a gente ajude a fazer alguma conta aí de quanto que tem que tirar, ou se não entendeu o processo, vão perguntando agora. Vamos focar nessa parte da aula para as dúvidas aí das notas. A Inês pergunta, ó, tirei 6, quanto que falta? Então, Inês, se tu tirou 6, ficaria, então, 5 menos 0,6 vezes 6, 1,4 dividido por 0,4, 3,5. Então, por exemplo, se uma pessoa ficou com 6 no final, lá no exame de 10 pontos tem que tirar 3,5. Pessoal, vocês só fazem a conferência lá na nota final no SIGA a partir de agora, que hoje de tarde eu lancei a nota hoje de manhã, né? E hoje de tarde eu e a prof. Roberta se reunimos e a gente fez alguns arredondamentos de quem faltava pouca notinha para passar, tá? Então a gente faz tomar só esse cuidado antes de vocês estudar para o exame, né? Confere de novo a partir de agora à noite lá no SIGA, né, que algumas pessoas, né, a gente utilizou um critério de arredondamento, um critério de
acompanhamento da disciplina, né? A prof. Roberta está colocando ali, ó, verifique as suas notas agora lá no SIGA, vê quanto que ficou a partir de agora, né? Que hoje de tarde, de tardinha, demos uma revisada nas notas e considerando o desempenho dos alunos, quem participou, quem fez as atividades, né? Então, a gente fez um arredondamento ali para quem estava perto do 7. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre as notas? E essa regra aí de não atingir 7, né, gente, ela é válida para todas as disciplinas, né? Isso é uma regra, um regramento institucional. Vamos ver o Lucas. 4 para 7 ficaria... Vamos ver, Lucas, por exemplo, se a pessoa ficou com a média final 4, isso que é a tua dúvida, quanto que ela teria que tirar para passar? Tá, então, no lugar do 5.2, a gente vai substituir aqui por um 4, né? Lembra que daí agora, no final, a média vira 5, tá, Lucas? Ela não fica 7 mais, né? A gente faz 5 menos 0.6, perdão, vezes 4. Aí deu 2.6, né, dividido por 0,4. 6.5. Então, de 10 pontos, tem que acertar 6.5. Wagner pergunta, professor, não fiquei em exame, posso utilizar o resto da aula para dar andamento em outros trabalhos que preciso integrar? Sim, Wagner, tá dispensado, tá, pessoal? Isso, o professor Roberto também respondeu. Quem não ficou em exame, pessoal, tá liberado, né? Não precisa ficar agora na web, né? A ideia agora aqui é a gente ir ajudando os colegas que ficaram no exame e dar as orientações, né? Bons estudos aí para o Wagner, para quem também já está aprovado. A gente deseja um bom final de semestre para todos, né, nos trabalhos de vocês. Então, o que tem que cuidar aqui, gente, é que quanto mais baixa a nota, né, maior é a quantidade de notas que vai ter que tirar no exame, né? Mas aí eu já coloquei ali a explicação, então, para o Lucas, né? Entendeu, Lucas? Qualquer dúvida, escreva aí. Beleza. Queria desejar, então, também a todos um bom final de semestre agora, né? Essas últimas 2 semanas que a gente tem aí pela frente. E para quem ficou em exame, também desejar um bom exame, tá? Mas ainda vou ficar por aqui, só para me despedir dos que já estão aprovados. Tá certo, prof. Vamos lá, gente. Mais alguma dúvida, alguma pergunta sobre as notas aqui? Senão a gente já vai falando um pouquinho dos conteúdos e de como que vai funcionar lá no Cigar. Né? Na verdade, com essa fórmula aqui, né, vocês podem até anotar que vocês podem ocupar isso aqui para qualquer disciplina. É só trocar aqui no lugar da nota do semestre pela nota que ficou final e fazer então 5 menos 0,6 vezes essa nota igual, divide por 0,4 e vai te dar quanto que você precisa para atingir o 5, que é o mínimo necessário para aprovação, né? Então, ninguém tem mais dúvidas? Vamos seguir então. Vamos ver aqui. Tem alguém digitando? Boa noite, pessoal que está saindo. Boa noite. Então, pessoal, o conteúdo para o exame é o conteúdo, né, principal aqui da disciplina, né? Então, é função afim, função quadrática, exponencial e logarítmica, né? São 4 grandes conteúdos, né? Eu e o prof. Roberto vamos dividir o exame bem certinho na metade, né?
São 10 perguntas, 5 perguntas sobre afim e quadrática e 5 sobre exponencial e log. Então, vai te dar um total aqui de 10 perguntas o exame final, né? E aí vocês vão ter o tempo, já vamos falar do tempo. O conteúdo é esse, e essa é a divisão, então. As questões, né, serão muito parecidas com as listas de exercício, questões parecidas, inclusive, né, com as avaliações, mas podem estudar, acho que pelas listas de exercício, pelos exemplos em sala de aula, que vocês já vão ir se preparando bem para o exame, né? O que a gente quer falar bem importante para vocês, né, quem ficou em exame, é que diferente das avaliações, o exame a gente aplica ele no dia, né? Então, tem que botar bem, né, regrado o dia da semana que vem. Então, na segunda-feira, né, no dia 26/7, no horário da aula, né, a gente colocou aqui um pouquinho antes, né, para quem quer começar um pouquinho antes. Quem consegue entrar só às 7h30 também vai dar tempo, né? Então, teriam 2 horas para fazer a prova do exame, utilizando o questionário do CIGA, né? Muito parecido com o que vocês fizeram nas 2 provas, vai ser um questionário, onde vocês vão ter 10 perguntas para responder em 2 horas. O que vai ser de diferente no exame é que ele não é uma semana, né? Tem que se ligar nisso. É na segunda-feira. E a gente não tem imagem aqui, pessoal. Para não conseguir perder, eu tenho como abrir de novo. É muito difícil a gente conseguir fazer isso. É claro que somente um atestado médico, né, justificado, e logo após o exame, no outro dia, já tem que entrar com pedido, solicitação. Por quê? Porque a gente já vai entrar em recesso, né, das férias, e aí a gente é obrigado, os professores, antes de sair, fechar as notas, né? Então, a gente não tem margem, né? Não que a gente não queira, né? Às vezes, teve vários alunos perguntando, né, justificar já, tanto para mim quanto para o prof. Roberto, que perdeu a avaliação da última semana, e realmente a gente fechou a nota, fez a convocação, e agora não temos mais margem, porque vocês precisam ser avisados com antecedência quem ficou em exame, né? Então, por isso que, né, se alguém perdeu a avaliação, se ligar agora nessa parte final, na data do exame, né, para não perder o dia e nem o horário, que vai ficar aberto apenas nesse período. Acaba esse período, a gente registra em ata, fecha a nota, e aí vocês já vão poder consultar lá no CIGA, provavelmente no outro dia já, se aprovou ou não. Ou se a gente conseguir na mesma noite, talvez até na mesma noite já tenha a listagem final. Pessoal, dúvidas, perguntas? Agora a gente fica à disposição aí para vocês. Se vocês têm algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta aí. Vão colocando as dúvidas aí, se vocês querem falar em áudio, né, pessoal? Fiquem à vontade. Agora é para a gente tirar as dúvidas de vocês. O Marco pediu para explicar uma questão de cada conteúdo para fazer uma revisão, Marcos. Na verdade, a gente até nem tem preparado, mas a gente poderia fazer isso.
dos conteúdos. Outra sugestão, né, ali de revisão em geral, até, Marcos, deixa acho que eu tentar te ajudar assim, ó. O bacana seria vocês dar uma olhada na web de novo, né, que aí vocês vão ter acesso a todas as aulas que foram gravadas e estão lá no SIGA, né? Então dá para ter um acesso. Agora, eu não sei o que a prof. Roberta acha. Professor, é no máximo até às 9 a prova? Isso, Daniele. Começa às 7 e daí vai ficar aberto até às 9, daí fecha. Por causa que Tá bom. depois das 9 vocês já vão ter. Quem tem o segundo período é outro professor, né? Daí a gente não pode deixar aberto nesse período que fica aberto para o outro colega fazer o exame, né? Vocês são de 3 cursos diferentes, né? Então tem Sim. vários profs depois da gente para ocupar o horário, né? Mas com certeza são 10 questões, vocês vão ver como vocês vão conseguir fazer bem antes desse horário, né? Sim, E obrigada, professor. como vai ter, né, a gente até fez o cálculo, né, Renan, vai ter uns 12 minutos, né, por questão para vocês fazerem, então a gente acredita que vai com certeza dar tempo, né, de vocês finalizar o exame. Com relação ao conteúdo, assim, a gente não preparou nada, né, Renan? A gente acredita que vocês podem ir lá acessar, né, as listas de exercícios, que só para reforçar, não vai ser igual ao que está lá na lista de exercícios, mas vai ser muito semelhante, né, ao que está lá e o que a gente fez, né, nas avaliações. Então, seria interessante se vocês estudassem, né, por lá, né, as questões. Eu acho que a dúvida ali do Marco daqui um pouco seria mais, Marco, se tu tivesse uma questão específica para a gente resolver, né, prof. Roberto? Porque todo o conteúdo em si ele já foi passado para vocês, né? Então, acho que se você tiver uma pergunta, professor, essa questão aqui e tal, que eu fiquei com uma dúvida, aí a gente pode fazer sem problema nenhuma, né? E até a questão de tempo, acho que, né, prof. Roberta, nem daria tempo, porque logo a gente já está encerrando a web e não vai dar tempo de fazer uma de cada, eu acredito também pelo tempo, né? É verdade. Hum. Aí não sei, Marco, se tu tem alguma dúvida assim mais específica, alguma questão mais assim específica mesmo, né, que a gente possa te ajudar, tanto lá na minha parte, né, que era de função afim ou função quadrática, como dessa parte de função logarítmica ou exponencial, então que a gente possa, né, estar te ajudando. Vou responder a dúvida do Lucas. Lucas pergunta, mesmo após o exame, né, e eu não, se eu não atingir a média, né, necessita fazer a matéria novamente? Isso, Lucas, a gente trabalha aqui no IFAC como os cursos superiores com matrículas, né, por disciplinas, né? Então, vocês vão se matricular sempre por disciplina. Então, se não após o exame não atingir ali os 5, o mínimo necessário, fica então reprovado na disciplina, né? E aí tem que fazer ela novamente. Só que ela é ofertada sempre no primeiro semestre, né? Matemática básica é uma disciplina do primeiro semestre. Então tem que se matricular de novo daí no próximo semestre. Vale a pena estudar bastante, né, para não tentar levar o curso, né, todas as disciplinas, principalmente para o pessoal da licenciatura em Química e Processos, né, que ela é um pré-requisito para o cálculo diferencial integral. Então, se não faz uma reprova, já não permite você se matricular no cálculo diferencial integral, né, para quem tem o cálculo, né? Então tem que só ter esse cuidado nas disciplinas que reprova, sempre vai poder fazer ela no próximo, né? Mas com esse cuidado que se ela for de um pré-requisito, daí você também já não consegue fazer todas no próximo. Isso, Marco, dá para mandar sim. Até se tu quiser usar o fórum lá, daí também, tanto eu quanto a prof. Roberto podemos responder, né? Ou no e-mail também, para se tiver alguma dúvida, a gente vai responder.
Viu, professor? Tem uma questão que teve no questionário da última prova que eu tenho Uhum. dúvidas. A questão é assim, ó. Pode Se falar. log de x, se log de x é 243 igual a 5, então o valor de x deve ser Vamos lá. Log de x é igual a quanto? log de x é igual a 243. Tá. Aham, igual a 5. Igual a... O 5 é a 5. base? Não, ó, se log de x, Ah, 243 igual a 5. log... Não, para lá. Então, é log de 243. E daí o x está embaixo. Isso aí, professor. Ah, tá. Agora você entendeu. E aqui igual a 5. Isso. É isso aí. Daí pergunta qual que é o x. Então, se a Qual gente... é o valor de x? Tá. Eu vou responder a Daniele de Simone, e daqui um pouquinho já veja a tua continha ali de quanto que precisa tirar, tá? Então, se eu tenho aqui a base, né? Então, é pegar o x, que você vai ter que elevar na 5, e ele vai ter que pegar aqui e descobrir o 243, né? O que que você tem que fazer aqui? Tem duas formas de resolver essa questão, né? Ó, perguntar assim, quanto que eu tenho que levar um valor na potência 5 para dar 243? Então, como aqui é um valor pequeno, você poderia até fazer por tentativa num primeiro momento, entendeu? Tentar ali 2 na 5, 3 na 5, 4 na 5, 5 na 5, e ir elevando para ver quanto que você encontrasse até chegar nos 243, tá? Essa seria uma maneira. A outra maneira seria pegar o 243 e fatorar ele, pegar pela resposta, né? Então, primeiro vamos por tentativa. Ó. Se eu fosse pegar aqui, vou pegar minha calculadora e vou testar contigo. Ó. Vamos pegar 3 elevado na 5. Ah, o professor já escolheu, deu 243. Não foi de propósito, tá? Eu peguei o 3 e elevei na 5 direto, ó. E deu 243. Né? Que já achei a resposta sem querer de primeiro. Mas se você pegasse o 2, por exemplo, 2 elevado na 5, aí deu 32, ó. 2 na 5, 32. Mas só para te mostrar, Daniele, como seria por tentativa e erro, né? Se você pegasse agora um 4, 4 elevado na 5, 1024. Tá? Essa é uma das maneiras, né? Por tentativa e substituindo. Outra maneira seria você pegar o 243 e fatorar ele, né? Vou apagar aqui, ó. Por exemplo, pegaria o 243 e tentaria dividir pelo menor valor possível. Como é ímpar, não vai dar por 2, né? Então dá para dividir 243 por 3, dá por 3, ó. Aí deu 81. 81 dá para dividir por 3, e tu tenta de novo por 3. Deu por 3. Aí deu 27. Aí dá por 3 de novo, que vai te dar 9. Por 3 de novo, que vai te dar 3, e por 3 de novo, que vai te dar 1. Aí tu conta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 243 é a mesma coisa que 3 na 5. Então, ó, 3 na 5 é 243. Né? A pergunta é qual era o valor do x, né? Então, o valor que ficaria a tua base aqui do log seria 3. As respostas de fazer vezes o 5. Obrigado, professor. Aprendi. De nada. A Simone colocou ali quanto que ia tirar, a prof. Roberta calculou, Simone, tá? 4,7 precisaria tirar para aprovar. Via de regra, Simone, vai ter 10 perguntas no exame, né? Então teria que tirar metade, acertando 5 questões, né? Cada questão é um ponto, aí você já aprova. De nada.
Pessoal, estamos aí. Se vocês não tiverem mais perguntas, a gente termina já a web. Sem perguntas? Então, gostaria de agradecer aí a participação, a presença de vocês aí. Espero que a gente conseguiu clarear um pouco aí as ideias do como que vai funcionar o exame, né? Tirar essas dúvidas, principalmente procedimentais, aí para vocês não perder o prazo, né? Desejamos a todos uma ótima prova de exame e que todos consigam atingir a nota aí mínima para aprovação. E aí a gente se encontra no segundo semestre, né? Quem é da biologia vai encontrar a prof. Roberta e processos de licenciatura me encontro eu com cálculo. Certo, pessoal? Então, obrigado a todos, né? Qualquer dúvida aí, a gente permanece aí à disposição pelo e-mail ou pelo fórum lá no CIGAR, né? Desejamos a todos aí uma ótima semana, um bom final de semestre, né? Desejamos que todos consigam aí atingir as notas para todas as disciplinas para vocês continuarem avançando nos cursos. Boa noite. Isso aí, Simone, vamos estudar para passar. O que a gente quer é ter todo mundo estudando e passando, né, para ir seguindo aí o seu curso com êxito, né?